Mais Saúde, o programa de saúde da Terceira Via. Tenho o prazer de entrevistar hoje a doutora Fernanda Vilaça, ex-aluna da Faculdade de Medicina de Campos, especialista em alergia infantil, com ênfase na parte de alergia alimentar. A doutora Fernanda Vilaça vai aproveitar o nosso programa, o tempo disponível que nós temos aqui, para orientar as famílias com relação às questões de alergia alimentar e intolerância alimentar. Doutora Fernanda, muitíssimo obrigado por sua presença aqui conosco. E eu gostaria de fazer a primeira pergunta, que é uma pergunta que os nossos telespectadores geralmente nos fazem. Qual a diferença entre alergia alimentar e intolerância alimentar? Muito boa essa pergunta, porque muitas mães chegam ao consultório também com essa dúvida. Há uma diferença muito grande entre alergia alimentar e intolerância alimentar. Quando a gente fala sobre intolerância alimentar, a gente fala que, na verdade, é uma reação ao açúcar presente no alimento. A maioria das vezes elas nos procuram por conta dessa alteração entre alergia e intolerância relacionada ao leite de vaca, que são o que as crianças usam mais e no início acontece muito. Então, quando a gente fala em relação ao leite de vaca, quando a gente está falando em relação à intolerância, a gente está relacionada aqui ao açúcar presente no leite, que é a lactose, tá? E quando a gente fala em relação à alergia alimentar, é a proteína existente no leite. Já é uma reação imunológica. Já é o quê? A caseína, a alfa-lactalbumina, a beta-lactoglobulina, que são essas proteínas existentes no leite que causam essas reações imunológicas, essas reações alérgicas. E do ponto de vista dos sintomas, pode-se perceber a diferença entre alergia alimentar e intolerância alimentar através de que principais sintomas? Olha só, quando a gente fala em relação à alergia alimentar, esses sintomas eles aparecem em crianças mais precocemente. É difícil você encontrar um paciente adulto alérgico que não foi alérgico quando criança. Abriu um quadro de alergia em adulto. Geralmente ele já é alérgico desde criança. Tá? Já a intolerância não, ele aparece em qualquer período da vida, sendo mais comum até em crianças mais velhas do que essas crianças lactentes, escolares, geralmente acontece em crianças no período maior de idade. Em relação aos sintomas, quando a gente fala de alergia alimentar, os sintomas são muito vastos, são sintomas bem amplos. Ou seja, a gente tem sintomas gástricos, onde você pode ter diarreia, vômitos, distensão abdominal. Você pode ter sintomas cutâneos, como dermatite atópica, urticárias, né? E pode ter sintomas respiratórios, como asma, rinite, broncoespasmos, né? Eles são variáveis. Quando a gente fala em intolerância alimentar, os sintomas são mais gástricos, relacionados a essa alteração. Por quê? A intolerância alimentar, como a alteração está na enzima, então essa alteração ela pode ser transitória, né, ou permanente. Um exemplo, um quadro de diarreia em crianças, ela pode lesar a vilosidade do intestino, onde essa enzima fica no topo da vilosidade e temporariamente a criança ficar com uma intolerância alimentar. Faz-se aquele período de reconstituição da vilosidade e a criança volta a comer. Pode acontecer isso também com o adulto. E tem pacientes que têm essa diminuição dessa enzima permanente. Aí é diferente, tem sintomas para o resto da vida, tem que fazer uma dieta de exclusão. Ou seja, que nesses casos não há como dessensibilizar, tem-se que se fazer a dieta. Quando você tem uma intolerância alimentar, na verdade você tem que fazer a dieta. Como é dependente dessa enzima, por algum momento essa enzima pode voltar e a criança pode aceitar a dieta normalmente normal, né? Aí você vai fazendo a prova de provocação, um teste que a gente fala para ver se a criança vai aceitando. Hoje nossa indústria em parte alimentar melhorou muito. Antigamente não existia muito desses alimentos. Hoje você tem vários alimentos sem lactose. Hoje nós encontramos nas prateleiras dos supermercados alimentos sem lactose, alimentos sem glúten, uma série de especificidade de alimentos com vistas a essas pessoas que detêm esse tipo de patologia. Até mesmo em relação à alergia alimentar em crianças maiores, né, que não fazem reação cruzada
com a soja, porque tem muitos pacientes de alergia alimentar ao leite, né, de vaca, que fazem ação cruzada com a soja. Essas crianças maiores que podem fazer uso da soja, hoje em dia tem muita coisa à base de soja também. Aí é bem mais fácil. Coisas gostosas que antigamente não tinham, né? Iogurtes, que antigamente não tinha. Aí é mais fácil. O queijo de soja. Pastas. Pastas de soja com temperos aí é mais fácil, bastante chamativos. E também padarias hoje estão fazendo muitas coisas, sem glúten, sem leite, né? Facilita o trabalho de vocês, alergistas pediatras, né? Muito. Muito. Embora a indústria alimentar, e eu também vou aproveitar a sua presença para que você oriente os nossos telespectadores em relação a isso, a indústria alimentar também apresenta, no seu processo de industrialização, uma série de produtos químicos que, às vezes, são, vamos dizer assim, satanizados, não é? Pela mídia, né? Aquela tendência naturalista de alguns colegas, e não só de alguns colegas, como de setores importantes da sociedade que hoje pregam uma alimentação mais saudável, mais próxima da natureza. Menos industrializada. Nós vamos escutar a doutora Fernanda no segundo bloco. Terminamos aqui nosso primeiro bloco para um cafezinho, um copo d'água gelada, e já voltamos com a doutora Fernanda Vilaça.